Boa noite, telespectadores da Just TV, e de volta com mais um programa Marisa Bland. E do meu lado hoje eu tenho um senhor que ele é especialista em Islã, né, a religião islâmica e tal. Ele já foi no meu programa uma vez, eu já entrevistei ele. Só que hoje a gente vai falar sobre coisas um pouco diferentes, né, como a crise americana, que é uma coisa que eu quero ver o lado também, a opinião dos árabes em relação a isso, né, sob um outro enfoque. A gente vai tratar desse assunto. E tudo bem, senhor Samir? Samir Hayek, né? Hayek. Tudo bem, boa noite, senhores, telespectadores. É um prazer enorme estarmos aqui novamente no programa da Marisa. E vamos fazer o possível aqui para dar a posição islâmica quanto a essa crise que está abalando o mundo todo, o mundo econômico, e criando condições para haver mais fome, mais necessidade, mais problemas no mundo. Então, a crise americana, na verdade, é uma falta de liquidez, né, de crédito disponível. E foi um problema no setor imobiliário, né? Porque os gestores de empréstimo compraram os títulos das instituições, que na verdade primeiro foram as pessoas que queriam comprar imóveis, né, e que se endividaram nas instituições, né, e depois os bancos compraram esses títulos das instituições, que fizeram empréstimo, na verdade, em cima de outro empréstimo, quer dizer, nem tinham pagado o primeiro, já compraram o segundo, né, compraram os títulos e fizeram, na verdade, um outro empréstimo, né, e não receberam dos tomadores, dos originais, né, que na verdade quem teria que ter pago isso seriam as pessoas que compraram as casas, né? Mas como o senhor Samir estava falando, isso foi só um bode expiatório para justificar a crise, né? Sem dúvida, porque a crise ia acontecer com eles ou sem eles, porque a crise bancária, o problema bancário existente hoje ia acontecer de qualquer forma. Só faltava o tempo certo para acontecer. E encontraram um bode expiatório, que é o problema de alguns bancos americanos, que tiveram problema, esses bancos fizeram financiamento imobiliário e tiveram esse problema de liquidez. E aí começou. E passou a ser o efeito dominó. Porque todos os outros estavam com o mesmo problema e não tinham a coragem de declarar, né? Então veio o efeito dominó e nós estamos sentindo esse problema, essa crise. Na verdade é um ciclo de não recebimento, né, por parte dos compradores de títulos, né, na verdade. Então é um efeito dominó, como o senhor falou, né? E eu queria saber o seguinte, estrangeiros, né, que aplicam no mercado emergente como o Brasil, assim, eles venderam os papéis para cobrir as dívidas deles lá nos Estados Unidos, né, porque ficou todo mundo sem dinheiro lá, queriam cobrir a dívida lá, então tiraram daqui, né? Aí o preço do papel caiu, porque todo mundo querendo vender, ninguém querendo comprar, o preço do papel caiu, né? E quem tinha recursos aplicados em créditos imobiliários americanos, né? Como os bancos europeus, na verdade, que tinham isso aplicados, queriam sacar o dinheiro e não podiam porque tinham perdido dinheiro, na verdade. Então essa crise repercutiu na Europa, repercutiu em um monte de lugares, né? O que o senhor acha disso? E se isso vai aumentar ou diminuir o terrorismo no mundo? O que o terrorismo tem a ver com isso, né? Sempre nós temos o bode expiatório é terrorismo no mundo, sempre essas coisas. O terrorismo, quando interessa para algum país, ele incentiva o acontecimento para justificar as atitudes deles. Foi o que aconteceu com os americanos, criaram um clima para terrorismo no dia 11 de setembro, para justificar a invasão do Afeganistão e a invasão do Iraque. E eles iam invadir de qualquer forma, porque o interesse deles era interesse também petrolífero, não era outro interesse de implantar democracias em alguns locais. Isso não tem nada a ver. Eles incentivaram aqui no Brasil todos aqueles que não eram democratas, incentivaram os regimes
totalitários que tinham por aqui, e fizeram a mesma coisa na África, fizeram a mesma coisa na Ásia, tudo para justificar a atitude deles. A crise vai afetar, está afetando, em primeiro lugar, os americanos. E, por isso, vai afetar o mundo todo, porque o mundo hoje depende do consumo americano. E, da mesma forma, se houver uma recessão lá, a recessão vai atingir o mundo todo. E não adianta negar, o governo brasileiro fica negando que não vai haver recessão aqui. Vai haver sim, da mesma forma vai haver. O Brasil depende muito das suas vendas para os americanos, e vai haver recessão nos Estados Unidos, não vai haver a compra de mercadoria brasileira e vai ter problemas aqui. Então, uma coisa que eu queria saber também, né? Com a perda da liquidez, né, o petróleo teve uma pequena queda. O senhor falou que ele primeiro aumentou muito de preço e agora está voltando ao normal, né? E só que os americanos estão torcendo para isso, porque se o preço se mantiver, né, o aumento, na verdade, o aumento do preço da gasolina faz aumentar o preço de tudo, né, que uma coisa está vinculada à outra, né? E isso tem poder no impacto, né, no poder de consumo da população também, né? E como que isso afetou o mundo árabe, né, essa oscilação de preço do petróleo? Não, como já disse, o petróleo subiu demais. O preço foi excessivo, chegar a $140 o barril de petróleo. O preço tornou-se muito elevado, e isso também estava afetando a economia de todos aqueles que importam petróleo. Então, o preço do petróleo subiu bastante, afetou a liquidez também desses países importadores, mas também estava beneficiando aqueles exportadores. E o preço, de acordo com os interesses dos países produtores, ele sobe e desce, né? Porque eu já havia lhe falado que, por exemplo, no Mar do Norte havia muito petróleo, e o petróleo não podia ser explorado porque a extração de um barril lá custava muito mais, custava quase o dobro quando se comprava dos países produtores. Então, subiu o preço do petróleo. Ao subir o preço do petróleo, tornou-se viável a extração do petróleo do Mar do Norte. E a Inglaterra, que era um país extremamente importador, passou a ser exportador. Hoje ele exporta petróleo e ganha divisas com isso daí por causa da subida do preço do petróleo. Porque eles preferiam, o preço estando mais baixo para importar, eles preferiam importar do que produzir, que sairia mais caro. E depois a coisa meio que mudou um pouco, né? Isso que o senhor está falando. Mesmo nos Estados Unidos. Estados Unidos, para extração de petróleo na Califórnia, por exemplo, hoje vale a pena extrair o petróleo de lá. Mas antes, o preço do petróleo sendo baixíssimo, os poços de petróleo americanos estavam fechados, porque não havia interesse, porque o custo da extração do barril lá era muito mais alto do que a compra do petróleo e importar o petróleo. Uhum. Mas o problema da crise precisa saber qual é a solução para isso. Que solução vai se ter no mundo para resolver essa crise aí? Qual é a solução? É aquilo que o senhor falou, né? Que o senhor falou que vai afetar todo mundo e que, na verdade, eles não vão comprar mais do Brasil, mas eu li uma reportagem que falaram que eles ainda conseguiram estabilizar um pouco a situação, né? Porque estão exportando para países de economia emergente como a nossa, que conseguiram se manter um pouco com essa crise e continuam comprando. Na verdade, a gente que está garantindo o dinheirinho deles, né? E isso garante o emprego, garante uma série de coisas, tal. A gente continua comprando deles porque a gente também não está tão no fundo do poço assim, né? E uma coisa que eu queria saber, se a recuperação americana depende do resto do mundo ou não? A questão de alguns países ainda não terem sido tão afetados pela crise, isso é paliativo também. Porque vão ser afetados, pode ter certeza que vão ser afetados. Porque a causa principal da crise é o sistema capitalista. Esse sistema capitalista existente, esse sistema injusto capitalista, é a causa toda essa crise. E só pode mudar, só pode resolver essa crise modificando totalmente esse sistema.
Hoje há um movimento muito forte na Europa, né, porque a Europa foi muito afetada com isso, e enquanto os Estados Unidos está injetando 700 bilhões de dólares nos bancos, os europeus estão injetando trilhões de dólares nos bancos para resolver a crise, porque para amainar a crise, nem é resolver, para amainá-la. Então há um movimento muito grande entre os economistas europeus que querem modificar o sistema capitalista, esse sistema de juros altos que concentra a riqueza na mão de pouca gente e faz com que o dinheiro custe muito, é o causador dessa crise. Nós temos a revista Challenger lá, que é uma revista famosa de economia na Europa. Eles publicaram um editorial falando, o nome do editorial era Alcorão ou Papa. Esse era o nome do artigo, o Alcorão ou Papa. E então eles opinam que hoje em dia os bancos, os banqueiros deveriam ler mais o Alcorão do que ler o Evangelho, porque no Alcorão o juro é proibido. É proibido o juro, os muçulmanos não podem cobrar nem pagar juros. Então, e o imposto nos países muçulmanos é 2,5% ao ano. 2,5% ao ano. Então, fazendo uma comparação com a economia, com o sistema econômico islâmico e com o pai da economia, que é Adam Smith disse que só se resolve o problema de crise econômica, crise financeira, com juro zero e imposto 2%, que é muito parecido com o sistema islâmico. E uma coisa que eu queria saber também, né? O senhor acha que o país ele deve ter um crescimento autossustentável para não embarcar na crise? Ou seja, quanto menos ele depender dos outros e produzir o que precisa, mais vantagens ele terá? Ou o mundo globalizado exige o contrário, ou seja, uns países dependendo dos outros, né? O que o senhor acha disso? Hoje, o mundo globalizado, um país depende do outro. Nenhum país é autossuficiente em tudo. Sempre vai precisar comprar alguma coisa. E precisa vender, comprar e vender. E essa troca, esse intercâmbio, é o que regula o mercado. Sempre vai regular o mercado dentro do país. País totalmente autossuficiente nunca vai existir. Ninguém pode viver hoje sozinho, depender só de si próprio. Nem os americanos, que são os mais desenvolvidos tecnologicamente, não dependem só deles, sempre vão depender dos outros. A economia americana hoje, ela é tão dependente, que hoje a dívida deles é 10 vezes o PIB deles. 10 vezes o PIB americano é a dívida deles. Por quê? Porque eles precisam comprar em um país que o consumo é altíssimo, o americano gasta muito, sempre ele quer trocar de carro todo ano, quer trocar dos móveis todo ano, e assim por diante. Ele, com seu cartão de crédito, ele gasta sem medida. Né? Então, ele é um país consumista, e o país consumista precisa comprar, porque não consegue produzir totalmente para o consumo dos seus cidadãos. Então ele depende dos outros. E nenhum país hoje é autossuficiente. Cada um depende do outro. Cada um depende do outro. Uma coisa que eu queria saber também. Antes vamos ler as mensagens dos internautas aqui, que já chegaram mensagens. Se você quiser escrever, você está na página da Just TV, já está assistindo a gente, né? Tem lá um espaço, você escreve, clica em enviar, a sua mensagem chega aqui para a gente responde ao vivo, no ato, na bucha, a sua mensagem, como essa aqui, ó. Virgínia. Oi, Marisa, adorei a história do quibe no Just News sexta-feira. Porque foi uma coisa que a gente comentou aqui no programa, que foi no ar no Just News também, né? Aumentou o preço do valor dos ingredientes do quibe. Bom, isso não sei porque eu nunca preparei quibe na minha vida. Entendeu? Então eu nunca comprei ingredientes para fazer quibe.
Mas o que... Não, mas aqui temos um... Hoje, lembra que eu prometi, gente? Vamos chamar um sheik aqui no programa para esclarecer dúvidas sobre o quibe. Hoje o senhor Samir é árabe, que ele pode falar alguma coisa sobre o quibe, né? Porque o quibe é uma brincadeira que a gente fez aqui, que a internauta perguntou assim, vocês sabem como é que era? Como esquentar o quibe? Não... Como agasalhar o quibe, né? Como é que vocês fazem para agasalhar o quibe? Uma coisa que tinha nada a ver. Aí a gente meio que fez uma história disso tudo, né? A gente debateu o tema, a gente brincou em cima e tal. Então, queria saber do senhor, assim, se o senhor gosta de quibe? A gente come quibe toda semana, porque o árabe não vive sem o quibe. Toda semana é infalível, vai fazer quibe. Vai fazer pelo menos quibe uma vez, pelo toda menos uma vez por semana semana em casa. Pelo menos uma vez por semana a gente faz. E os ingredientes do quibe são a única coisa que é diferente é o trigo, somente. Porque o resto é feito simplesmente de carne. A carne não subiu o preço, mas não é por causa do quibe e nem por causa da crise. Né? O trigo também não subiu de preço, continua com o mesmo preço, né? Não há outro ingrediente, só temos cebola. Aí a cebola sobe e desce também. A cebola sobe e desce. O preço sobe e desce, né? Não tem nada que ver, mas o preço do quibe continua o mesmo. Não subiu, não. E eu queria só dizer agora que vamos encerrar um pouco esse papo de crise, vamos falar sobre também islamismo, né, religião islâmica. E eu queria saber um pouco aqui do senhor Samir, né, que o islamismo ele é monoteísta, né? Surgiu na Península Arábica no século VII e é baseado nos ensinamentos do profeta Maomé e numa escritura sagrada que é o Alcorão, né? O Islã surgiu desde Adão, e se o Adão foi o primeiro profeta? É isso que eu queria saber. Então, para nós, o que é um profeta? O profeta é aquele que ensina aos outros, né? Orienta os outros. Esse e designado por Deus, né? Para fazer isso. E Adão foi designado por Deus para fazer isso, para ensinar aos outros, porque ele foi o primeiro e ele tinha que ensinar a sua descendência, né? Tudo. Então, para nós, o primeiro profeta é Adão, né? E eu queria saber também uma coisa, se as pessoas devem rezar 5 vezes ao dia, fazer jejum no mês de Ramadão, né, no caso. O que mais é preciso para alcançar a salvação? Quais os rituais islâmicos, nessas coisas? No Islã, em primeiro lugar, nós temos a parte da crença, né? Isso é em primeiro lugar. É a fé. Então tem que fazer o testemunho da fé. O testemunho da fé é crer na unicidade de Deus. Sempre. Então, o muçulmano, para ser muçulmano, tem que crer na unicidade de Deus. Então ele faz o testemunho da fé. Diz, testemunho que não há outra divindade além de Deus, né? E que Maomé, que vocês chamam, é Muhammad, não é Maomé, né? É seu servo e mensageiro. Ele não tem nada de divino, ele simplesmente foi comissionado para ensinar também e para orientar. Essa é a parte da fé, né? Depois vem as práticas. Isso a gente vai falar disso também. Então. Eu queria só saber o seguinte, o que significa Islã, se é algo como submissão a Deus? Então, a palavra Islã em árabe quer dizer duas coisas, paz e submissão à vontade divina. Paz, Islã quer dizer paz também. E submissão à vontade divina. Legal. Fala um pouco sobre a crença em anjos, né? Que Alá, nos livros sagrados, tem profetas, julgamento final e predestinação, né? São coisas que tem. Então, nós temos 6 pilares da fé. Não são 6 pilares da fé, né? Nós temos 5 pilares do Islã e 6 pilares da fé. Os 6 pilares da fé é crer em Deus, em seus anjos, em seus livros, em seus enviados, mensageiros, né? Profetas e mensageiros. No dia do juízo final e na predestinação. São 6 pilares da fé islâmica. Todo muçulmano tem que crer nesses 6 pilares. Essa é a crença,
né? E me diz uma coisa, os anjos, eles fazem revelações divinas aos profetas, né? E são seres de luz. Na verdade, quem vai propagar essa revelação é o profeta, mas quem fez essa revelação são os anjos, né? Fala um pouco sobre isso. A revelação é feita por Deus, mas é transmitida pelos anjos. Por exemplo, o anjo Gabriel transmitiu a mensagem tanto para Moisés, para Abraão, para Moisés, para Jesus e para Muhammad, né? Então, o anjo, ele é encarregado de transmitir a revelação. Ele transmite a revelação para o mensageiro e para o profeta, e o profeta a transmite para os outros seres humanos. E se vocês quiserem escrever aqui para Just TV, é só mandar uma mensagem, tem lá na página que vocês já estão, da Just TV, o espaço, vocês escrevem, cliquem em enviar e a gente recebe aqui, responde no ato, na bucha, na hora, a mensagem de vocês aqui hoje com o senhor Samir, que está falando sobre islamismo, já falou sobre crise americana, o enfoque árabe, o lado dos árabes, a visão dos árabes sobre a crise americana também, né? Queria fazer mais uma pergunta aqui, né? Qual que é a diferença entre anjos e djinis? Um tem livre-arbítrio e o outro não, né? O que são anjos e o que são djinis? Tem essa figura, né, dos djinis também no islamismo, né? Porque o Alcorão diz: eu não criei os gênios e os humanos, né, senão para adorarem. Então, o papel do ser humano e o papel dos gênios é adorar a Deus. Essa questão de gênios, né, para nós, tem vários significados. Os gênios formam comunidades iguais às nossas, só que não tem comunicação conosco, né? Então, analisando a coisa do ponto de vista científico, nós achamos que os gênios, aí citados no Alcorão, são habitantes de outros planetas, de outros sistemas. E eles são citados no Alcorão, nos informando que há habitantes em outros locais, outros seres que não são humanos. E também queria saber o seguinte, falar um pouco sobre o Torá de Moisés, né, os Salmos de Davi e o Evangelho de Jesus, e finalmente o Alcorão de Maomé, né, falar um pouco sobre esses livros. Então, né? O muçulmano tem que crer, como disse nos 6 pilares da fé, crer em Deus, em seus anjos, em seus livros. Todos esses livros revelados. Nós temos os livros revelados ao profeta Abraão, o livro revelado ao profeta Moisés, o livro revelado ao profeta Jesus e o livro revelado ao profeta Muhammad, né? O muçulmano tem que crer em todos esses livros. Não pode descrer de nenhum deles, em todos os seus ensinamentos. Ah, legal. E queria saber mais uma coisa aqui, né? Os profetas levaram a vontade divina aos homens através das escrituras, né? E eram mensageiros, né? E os profetas. Agora você falou dos gênios, agora dos profetas, né? Se eles eram mensageiros e se eles levavam a mensagem divina aos homens através das escrituras, né? Então, toda vez que acontecia um problema dentro da humanidade, no meio da humanidade, de se desviar da crença no Criador, né? Então era enviado um profeta, um mensageiro, para orientar as pessoas. E esse foi o papel desses mensageiros, desses profetas, através da história da humanidade. E no julgamento final, né? Diferentemente do catolicismo, no caso, né? Os pecadores ficam um tempo no inferno e depois vão para o paraíso? Isso que eu quero saber. O quê? Os que ficam para... Ah, não, porque tem os que ficam para sempre no inferno, tem os que vão para o inferno, cumprem a cota deles lá de perdão e depois vão para o paraíso. Como é que é isso? A crença muçulmana não difere muito da crença judaica e da crença cristã. Não difere muito, não. O que faz com que o indivíduo mereça o inferno ou mereça o paraíso são as suas obras, as suas ações. Então, de acordo com as ações de cada indivíduo, ele vai para um determinado local, né? E merece ou o castigo ou a recompensa. Ah, legal, legal.
Outra coisa que... então... que se somente os hipócritas religiosos que ficam no inferno, os outros vão para o paraíso. Isso que eu queria saber. A misericórdia de Deus é vasta. Não há limite para a misericórdia de Deus. E Deus só não tem a sua misericórdia, o seu perdão, para os hipócritas. Porque o hipócrita não tem sinceridade, não tem veracidade, não tem lealdade, né? Não tem fidelidade. E essas virtudes tem que haver no ser humano. Se não houver essas virtudes, ele não tem perdão. Porque ele declara uma coisa e crê em outra. Ele fala para o amigo na frente elogiando, e quando ele vira as costas, ele o difama. Então, essa atitude é a pior das atitudes. Nós temos isso no Alcorão. Na segunda surata, Deus, quando fala dos crentes, daqueles que creem em Deus, né, sinceramente, ele fala em 5 versículos. Apenas 5 versículos são suficientes para descrever esses crentes. Mas para descrever os hipócritas, ele utilizou de 13 versículos. Porque é muito difícil, né, descrever a atitude dos hipócritas. E me diz uma coisa. Já temos mensagens aqui de internautas. Márcio Ramos, do Rio de Janeiro. Qual a religião de Jesus Cristo? Olha, todos os profetas vieram submetidos à vontade de Deus. Todos eles, sem exceção. Então, quem se submete à vontade de Deus, em árabe chama-se muslim. Em árabe chama-se muslim. Em outras religiões é submetido à vontade de Deus, em outros idiomas. Quando a gente fala que Jesus é muçulmano, que Abraão é muçulmano, que Noé é muçulmano, que Adão é muçulmano, porque está submetido à vontade de Deus. Eles vieram aqui para ensinar, para orientar, dessa forma. E queria saber uma coisa, segundo o islamismo, né, quais são os sinais do julgamento final? Nascer do sol no poente, né, eu li umas coisas sobre isso. O que mais? Sabe, essa parte dos sinais do acontecimento da hora do juízo final está nas tradições islâmicas, né? Alguns sinais, nós já temos esses sinais hoje em dia, que essas construções muito altas que a gente está presenciando, cada vez mais altas, né? São sinais de final do mundo, né? Essa concentração de riqueza, esse governo, esses líderes que não merecem ser líderes e assumem hoje a direção da humanidade, são sinais do acontecimento do dia do juízo final, chegar a hora do dia do juízo final. E a predestinação, né? Exclui o livre-arbítrio? Quer dizer, se uma coisa vai acontecer já com uma pessoa, então não importa a escolha que ela tem, a atitude que ela tem, que aquilo já vai acontecer ou não? Ou existe o livre-arbítrio? Não, o livre-arbítrio sempre existiu e o ser humano tem o seu livre-arbítrio porque foi designado por Deus isso. A predestinação, existe uma confusão muito grande sobre a questão da predestinação. A predestinação aqui é o seguinte: o homem está predestinado a respirar. Você consegue parar de respirar? Não. Não consegue. Você consegue parar de comer, de se alimentar? Não consegue. Por mais que você queira, né? Você consegue fazer parar o seu coração de funcionar? Não consegue. Então, essa condição humana existente, né, em que não depende da vontade dele, é a predestinação. Tudo que depende da vontade do ser humano é do seu livre-arbítrio. E que não depende é a predestinação. E as 5 orações, né, que devem ser feitas ao dia? Tem hora específica para fazer essas 5 orações? Então, nós temos 5 orações diárias. E a primeira oração é no despontar da aurora, né, que é um pouco antes do pôr do sol, 1 hora, 1h30 antes do pôr do sol, do nascer do sol. A segunda oração é ao meio-dia,
A terceira é no meio da tarde, lá para as 3h30, 4 horas. A quarta é no pôr do sol, após o pôr do sol. E a quinta, logo depois de desaparecer o vermelhão do horizonte, que é a oração da noite, que nós chamamos oração da noite. São 5 orações diárias. E a pessoa tem que se lavar antes de fazer as orações? Isso. Sempre a pessoa tem que estar limpa. Se a gente vai visitar uma pessoa importante, um dirigente, então a gente toma banho, se perfuma e vai para lá, né, para ser recebido. Então, existe alguém mais importante, mais majestoso do que Deus? Então, quando a gente vai falar com Deus, vai orar, né, a gente tem que estar limpo. E, então, existem as abluções, nós chamamos de abluções, que é a parte de higiênica, né, a parte de higiene que o indivíduo deve fazer antes das orações. E fale um pouco sobre o jejum, né, no mês de Ramadã, a peregrinação, se todos devem estar de branco, e o Alcorão. Não. O jejum é o 9º mês do calendário lunar. Nós temos o calendário islâmico é baseado no calendário lunar e não solar. Então, antigamente, todos os povos, praticamente, eram guiados pela lua, né? E o calendário era lunar. O judaísmo, o calendário é dele lunar, o islamismo também, o calendário é lunar. Então, o 9º mês do calendário lunar chama-se mês de Ramadã, né? Então, esse 9º mês é destinado ao jejum. Nós jejuamos durante esse mês, são 29 ou 30 dias, porque o mês lunar tem 29 ou 30 dias, e nesse mês de jejum, nós jejuamos desde a alvorada até o pôr do sol. Desde a alvorada até o pôr do sol. Esse mês foi o mês passado, né? Começou no dia 1º de setembro e terminou no dia 30 de setembro. Então, durante esses 30 dias, nós jejuamos a partir das 4 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Nossa. E temos mais mensagens de internautas aqui. Bruno está perguntando, as pessoas que acreditam em suicídio em pró da religião, essas pessoas devem ser salvas perante Deus, né? Os homens bombas da vida. Suicídio no Islã é proibido, totalmente proibido. É proibido? É proibido, totalmente proibido. Todo suicídio no Islã é proibido. O que acontece há uma confusão, uma grande confusão a respeito do ato do homem-bomba, por exemplo, né? Diz que é homem-bomba. Essa é uma questão de guerra, um estado de guerra. Não tem nada a ver com matança de inocentes. Qualquer exército, todo e qualquer exército, tem seus voluntários que se sacrificam pela pátria, se sacrificam pela sua crença, pela sua ideologia, né? Todo exército tem isso. E nos exércitos muçulmanos da mesma forma tem isso aí. Agora, essa forma do indivíduo parar no meio de inocentes e se explodir, o Islã condena isso totalmente. Não se pode de forma nenhuma matar inocentes, sob nenhuma hipótese. Não se pode matar, aliás, a ninguém, se essa pessoa não for criminosa, né? Não for criminosa, e tem que ser julgada para que ela seja executada. Agora, durante a guerra é totalmente diferente. Durante a guerra, você combate aquele que está lhe combatendo, você mata para não ser morto, defende a sua honra, defende a sua pátria, né? Defende a sua família, defende a sua terra. Dessa forma, você tem o direito de autodefesa. Nessa autodefesa, você pode seguir as leis divinas para isso. Mas matar inocentes, se explodir no meio de inocentes, no meio de uma lanchonete, por exemplo, é totalmente proibido pelo Islã. O que é a recitação de Shahada? Então, isso eu já falei, porque é o testemunho da fé. Shahada quer dizer... Shahada quer dizer testemunho, né? Shahada quer dizer testemunho da fé. É declarar, testemunhar de que não há outra divindade além de Deus e que Muhammad é seu servo e mensageiro. E qual que é a diferença entre o Islã sunita e o Islã xiita? A única diferença é a diferença política. Nada mais que política.
o problema surgiu por causa de sistema de governo. Um sistema queria que o governo fosse democrata, por exemplo, né? E o outro queria que fosse hereditário. Né? Então, a diferença é apenas política. E o mais interessante de tudo é que naquela época, 1400 anos atrás, quando surgiu o problema entre o partidarismo entre xiita e sunita, os sunitas queriam seguir o sistema democrático e os xiitas queriam seguir o sistema hereditário. Então, hoje em dia, por exemplo, dá-se o contrário, totalmente o contrário. No Irã, por exemplo, que é um país xiita, o sistema governamental é democrático, é por eleição e se candidata ao governo qualquer pessoa que tem habilidade e tem possibilidade de ser dirigente. Nos países sunitas hoje, na maioria, 95% dos países sunitas, o sistema de governo é hereditário. Então, mudou-se, os valores mudaram. Então, o problema é apenas político e não tem outra coisa, não há outra diferença entre os dois. E o que é sufismo? É uma forma de alcançar Allah através da meditação? O sufismo é uma seita que surgiu no meio do islâmico, mas ela seguiu as normas cristãs, porque quem começou a praticar essa parte do sufismo são os cristãos, os eremitas, né? Aqueles que se isolavam apenas para adorar a Deus. E isso foi herdado por alguns países, algumas nações que eram cristãs e se tornaram muçulmanas e levaram com eles essas tradições, esses costumes que vieram do meio cristão para o islamismo. E os primeiros sufis, eles vestiam roupas de lã, né? E eles rejeitavam o materialismo, não é? E eram extremamente simples. Como é que era a vida deles? Sufi, a palavra suf quer dizer lã. A palavra suf quer dizer lã. Então, quem usava lã era sufi, quer dizer, está usando lã, né? Porque a palavra são as roupas mais rústicas. Você imagine num país extremamente quente usando lã, né? Então, era terrível. O indivíduo sofria. Então, eles usavam essas roupas rústicas, né, para dizer que eles estão se livrando da parte materialista e só pensando na parte espiritual. O Islã condena isso, porque o Islã é din e dunya, nós chamamos de din e dunya. Din quer dizer religião, dunya quer dizer mundo, né? Quer dizer mundo. Nós devemos viver as duas formas, tanto espiritual como material. Uma coisa que você já falou, né, do calendário lunar, né? Isso. Que o Islã segue o calendário muçulmano, né? Segue o ano lunar. O calendário lunar, E é 11 dias mais curto que o solar. O solar, é verdade. E isso marca as festividades e tudo, né? Quais são algumas das festividades muçulmanas, procissões, teatros, tudo que tiver aí? Então, nós temos duas festividades, né, anuais. As duas importantes e anuais que todo mundo islâmico comemora. O encerramento do mês de Ramadã, o encerramento do mês de jejum, né? Que aconteceu agora, dia 30 de setembro, e o encerramento da época da peregrinação. Quando nós temos a peregrinação, dá-se no 12º mês do mês do calendário, né? Então, no 11º, aliás. No 11º mês do calendário islâmico, dá-se a época, o período da peregrinação. E o período da peregrinação são 10 dias, do primeiro ao 10º dia, né? Então, nessa época, quando termina do 10º dia, há uma festividade muito grande, porque é chamado de festividade do sacrifício. E ela segue os parâmetros e segue a tradição do profeta Abraão, que quando ele foi sacrificar o filho, Deus Todo-Poderoso lhe enviou um carneiro para ser sacrificado no lugar,
e os muçulmanos seguem essa tradição. No encerramento da peregrinação, sacrificam um carneiro, distribuem a sua carne entre os pobres. Legal, e vamos dar um intervalinho de 5 minutinhos e a gente volta, pode ser? E daqui a pouco mais programa Marisa Blanche para vocês. Beijo. Não perca Futuricom, de 28 a 30 de outubro, a cobertura completa do maior evento do setor de telecomunicações e tecnologia da informação da América Latina. Serão 3 dias de muita palestra e oportunidades de negócios. Debate sobre atuais tendências do setor da comunicação. Mais de 200 empresas nacionais e internacionais, demonstrando suas aplicações, serviços, soluções, equipamentos e sistemas do setor de telecomunicações e tecnologia. Ao vivo, do dia 28 a 30 de outubro, só na Just TV. Que delícia! Saborosos, ingredientes selecionados e servidos especialmente para você. É muito mais sabor, é mais alegria, 100% carne, é Big X Picanha. Big X Picanha, você nunca comeu nada igual. Oh, o que você está fazendo aqui? Oh, eu tô esperando o Just News começar. Sério? Sério? Pô, quero ver esse programa, hein? É, tá demorando, hein? Pô, mas que horas ele passa? Não sei, que horas ele passa aí? Just News, toda sexta-feira às 11h30 da noite, aqui na Just TV. E de volta com o programa Marisa Blanche, do meu lado o senhor Samir Hayek, para falar sobre islamismo, sobre crise americana, o enfoque árabe, a visão dos árabes, né, sobre a crise americana, que a gente já estava discutindo sobre isso. E, voltando ao islamismo aqui, queria saber uma coisa. Os lugares sagrados, né, do islamismo, quais são esses lugares? Nós temos 3 locais sagrados. São, de acordo com a sua importância, em primeiro lugar é a Kaaba, é a cidade de Meca, né? De Meca na Arábia Saudita, em primeiro lugar. É o local onde o profeta Maomé nasceu e onde foi comissionado para ensinar o Islã e orientar as pessoas. Em seguida vem a Mesquita de Medina, que é a Mesquita do profeta, para onde ele emigrou, e ali ele fundou o Estado Islâmico. Em Medina, que foi fundado o primeiro Estado Islâmico, e foi a primeira mesquita construída pelos muçulmanos na história do Islã. E a terceira mesquita é a Mesquita de Jerusalém, né? A terceira mesquita de Al-Aqsa, que é a Mesquita de Jerusalém, que é a terceira em importância. São os 3 locais sagrados para nós, e para os quais nós devemos peregrinar, nós devemos visitar. E eu queria até falar com vocês, para que se vocês quiserem mandar mensagem, mandem logo, que o programa já está acabando, faltam 5 minutinhos aí. Você estando na página da Just TV, tem um espaço lá, você escreve, clique em enviar, a gente recebe a mensagem aqui, porque claro, você já está na página porque você está vendo a gente, né? Aí é fácil, e a gente responde no ato, na bucha, na hora, a sua pergunta. E mais uma perguntinha aqui para o senhor Samir. O islamismo, ele nega o judaísmo e o catolicismo totalmente ou não? Não, de forma nenhuma. Nós temos muitas coisas em comum. São as 3 religiões monoteístas que existem, né? E nós
acreditamos em todos os profetas da Bíblia, todos eles, sem exceção. E o muçulmano não é muçulmano se ele não acreditar nisso. Ah, entendi. E fale um pouco sobre a lei islâmica, que é o Sharia, né? Sharia. Sharia quer dizer legislação, né? Então, a parte legislativa no Islã, que nós, diferentemente dos países ocidentais, não temos separação entre a religião e o Estado. Não existe essa separação. A separação houve no Ocidente por causa da perseguição que a Igreja fez contra os cientistas, contra os livres pensadores. Então, houve uma separação, houve um corte no relacionamento e separou-se a Igreja do Estado. Nos países islâmicos não existe essa separação. Os regimes islâmicos, todos os regimes islâmicos seguem o Alcorão, que possui a lei. E essa lei ela é aplicada em todos os países muçulmanos e ela funciona. Uma das leis é corte dos juros. Não existe juro no Islã. Não pode cobrar juros e nem receber juros de ninguém. Todos os bancos islâmicos têm um sistema e não tem sistema de juro. E hoje existe uma escritora e pesquisadora italiana chamada Loretta Napoleoni. Loretta Napoleoni escreveu um livro chamado A Economia do Chacal. E nesse livro da Economia do Chacal, ela fala sobre essa parte da economia, que a única escapatória, a única salvação do sistema hoje capitalista e bancário que tem no mundo é adotar o sistema bancário islâmico, né? Onde não há juros e existe uma participação, porque o banco empresta, quando ele empresta para a pessoa, o banco islâmico quando ele empresta, ele participa junto com essa pessoa dos lucros e das perdas. No sistema bancário ocidental, o banco só participa dos lucros, não participa das perdas, que ele não tem nada, ele acha que ele não tem nada a ver com a parte das perdas. E o Banco Islâmico não, ele participa tanto dos lucros como das perdas. E eu queria saber mais uma coisinha aqui. A comunidade muçulmana em Portugal, né? Nada tem a ver com os muçulmanos que viveram lá na Idade Média, né? Porque a gente sabe que a Península Ibérica foi invadida pelos mouros e os mouros permaneceram lá durante vários séculos, né? Hoje em dia, né? São originários de Moçambique e Guiné-Bissau, é isso? É isso. Aliás, os muçulmanos que estão em Portugal hoje, há aproximadamente 150 a 200 mil muçulmanos em Portugal hoje, eles são originários tanto do Paquistão como da Índia. A maioria deles, 90% do Paquistão e da Índia. A parte dos africanos são poucos, porque os africanos não saíram de Moçambique, os muçulmanos africanos não saíram de Moçambique, continuam lá. São muito poucos que saíram de lá, mas quem saiu foram os descendentes de paquistaneses e de indianos. E a maioria dos muçulmanos que vivem em Portugal hoje descendem de paquistaneses e indianos, muçulmanos, mas que levavam a cidadania portuguesa, viviam ali em Moçambique, em Angola também, e quando deu-se a independência a Moçambique, deram a eles a opção, ou eles permanecem como moçambicanos, ou voltam para Portugal e continuam com a cidadania portuguesa. Só para ilustrar as coisas, antes da ida desses muçulmanos para Portugal, havia uma restrição muito grande contra os muçulmanos em Portugal. Não permitiam que se construíssem mesquitas, muito poucos conseguiam praticar os seus deveres religiosos, porque não era permitido que eles fizessem isso. Hoje em dia, devido a essa imigração
saíram da África para irem lá e com a cidadania portuguesa, eles exigiram seus direitos e hoje há várias mesquitas, tanto na capital, Lisboa, como em Coimbra, como em Odivelas, como em várias partes já tem mesquitas muçulmanas para que essas pessoas, para que esses muçulmanos, né, cumprissem os seus deveres religiosos nelas. E queria agradecer a participação dos internautas e desejar a vocês uma ótima semana, agora ainda que tem alguns dias para até o final da semana, né? E espero que vocês estejam de volta em mais um programa Marisa Bland, toda quarta-feira a partir das 21 horas na Just TV. Um beijo e até lá! Muito obrigado.